Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde. Deco na área, estamos aqui para trazer informações do Flamengo. Você que está chegando no canal, vambora, tem muito assunto. Hoje a pauta do vídeo é a seguinte, né? O Thiago Galhardo deu uma entrevista para a ESPN exaltando o time do Flamengo, né? Ofensivamente, a gente já vai falar sobre isso, mas também deu aquela cutucada no Gabigol. E aí, o que vocês acham aí do Thiago Galhardo, né, cara? O cara não esquece o Flamengo. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Falaremos também sobre a questão do jogador Lázaro, que poderá estar indo para a Inglaterra. É isso mesmo, o Lázaro poderá estar indo para a Inglaterra. Falaremos sobre isso. Também falaremos sobre o jogo de amanhã, Flamengo e Volta Redonda. Há uma indefinição no gol do Flamengo. Será que o Hugo Souza será confirmado pelo treinador, Rogério Ceni? Ou será que poderemos ir com outro goleiro? Você saberá agora aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês que chegando à marca de 250 mil inscritos, haverá um sorteio de um manto sagrado. Enfim, galera, tem muita coisa boa chegando no canal. Não esqueçam aqui do link que tem na descrição. Na verdade não é um link não, é um telefone que tem na descrição, né, para que você possa receber todos os vídeos Deco SRN em primeira mão. Então, cadastre esse telefone, bota assim, Deco SRN, e aí manda o seu DDD, seu nome, fala: oi, sou fulano de tal, quero receber os links Deco SRN em primeira mão, mas tem que ser por WhatsApp, tá? Lembrando a vocês também da nossa agenda de hoje. Tem esse vídeo gravado depois das 5 horas da tarde, uma resenha maravilhosa com o clube de membros, e às 8h30 da noite tem o nosso Mengão 20h30 comigo, com a Lana e com o Marquinhos, tudo pelo Flamengo. Parabéns a ele, chegou a 10 mil inscritos no YouTube. Mas vamos lá, nação. Começaremos falando sobre a questão do Galhardo que deu uma entrevista para a ESPN, né? E aí perguntado sobre a questão de qual o time joga o futebol mais bonito do futebol brasileiro, e ele não pensou duas vezes, falou do Clube de Regatas do Flamengo, né? Elogiou muito o nosso time, né, ofensivamente, citou os jogadores de ataque, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, né? Falou que são jogadores fantásticos, jogadores decisivos, jogadores que jogam o fino da bola. E falou também sobre o Gerson, né? Que para ele o Gerson é o melhor volante ofensivo que atua no futebol brasileiro, né? Então exaltou demais o Flamengo, né? E realmente ele tem razão, né, cara? A equipe que joga um futebol mais bonito, né, mais vistoso do país, indiscutivelmente é o Flamengo. Mas ele já havia falado, para quem não lembra, né, antes dessa treta dele, negócio de cheirinho e etc. Mas o Thiago Galhardo, ele já havia falado sobre essa questão do time do Flamengo ser um time diferenciado desde a época que ele jogava no Ceará, quando o Flamengo enfrentou o Ceará lá em Fortaleza e ganhou de 3-0 com aquele golaço do Arrascaeta de bicicleta. Eu até estive presente lá e foi um jogo excepcional do Flamengo, e o Galhardo já havia falado sobre essa questão, né, do futebol vistoso do Flamengo, e ontem, né, ele corroborou novamente com o que ele havia falado em 2019, tá? Só que em compensação, apesar dele exaltar o Flamengo, ele voltou a cutucar o Gabigol, né? Não sei se vocês lembram, mas na comemoração do título brasileiro, o Gabigol, né, estava fazendo uma live com o Diego Ribas e relembrou de algumas pessoas, dentre elas o Thiago Galhardo, né? Chamando ele de moleque, enfim. E aí falando, sei que eu ganho títulos e papapá, então dando aquela gastada no jogador do Internacional. E aí depois ele deu uma entrevista, né, falando que
ficou feliz por ele ter lembrado do mesmo, né? Do Gabigol ter lembrado do Thiago Galhardo. E ele disse assim: se eu fosse o campeão, eu estaria comemorando com meus companheiros, meus amigos, minha família, não iria dar importância a isso. Mas tem jogador que fica engasgado, né? Às vezes a gente fica engasgado, eu também sou assim, né? Às vezes numa pilha de alguém querendo te gastar nessa situação, né? Aí você lembra, você fala, aquele cara lá deu uma gastada em mim aqui, ó. Vou dar uma gastada ali. O futebol é isso, é zoeira, é brincadeira, sempre que tenha respeito, né, um pelo outro. É isso que a gente sempre pede, porque quando você tem a falta de respeito, começa as grosserias, começa tudo, né, de ruim na vida. Então, com respeito, tudo flui, né? As brincadeiras fazem parte na vida de qualquer ser humano, tá bom, nação? Então essa questão do Galhardo foi essa, né? Ele exaltou a parte ofensiva do time do Flamengo, mas deu aquela cutucada novamente no Gabigol por causa, né, da brincadeira que o Gabigol fez com ele quando o Flamengo foi campeão, bicampeão brasileiro 2020. Tá? Vamos lá falar agora sobre a questão do Lázaro. Tá? Saiu uma informação ontem no Jornal O Dia, confirmada pelo canal Deco SRN. Realmente o time da Inglaterra, Huddersfield, fez uma sondagem, tá, pelo jogador. E o jogador tem interesse, porque não vem jogando no Flamengo, né? E aí, qual é a questão? Que houve muita reclamação da nação rubro-negra, pelo simples fato de terem ventilado um valor muito baixo para uma eventual venda desse jogador, desse atacante, meio atacante na verdade, que seriam de 3 milhões de euros por 60% do passe. Muita gente falando que o Flamengo está doando o jogador para esse time inglês, né? Mas o que acaba acontecendo? A negociação seria nos seguintes moldes: o Flamengo emprestaria o jogador, acredito eu, que teria um valor de empréstimo, tá? Como aconteceu, por exemplo, com o Montpellier da França, que pegou emprestado o Tuller, pagou um valor de 1.300.000 reais pelo empréstimo do jogador até, se eu não estou enganado, final de 2022. E aí, com o preço do passe fixado em 16.900.000 reais, né, no final do contrato, 16.900.000 reais, né, no caso do Tuller. E acredito eu que acontecerá a mesma coisa caso o Lázaro vá para a Inglaterra, tá? Então, muito provavelmente o Flamengo ganhará um valor pelo empréstimo e aí no final da negociação, né, no final do contrato do jogador, que seria até metade de 2022, o Huddersfield teria que contratar o Lázaro por 3 milhões de euros. Volto a falar para vocês, o que me preocupa em relação ao Lázaro é essa questão do pubis dele, né? Muitas pessoas sabem, né, quem conhece realmente o que é um problema no pubis. Tem muitos jogadores que não voltam como começaram a carreira, como por exemplo o Kaká. O Kaká teve um problema no pubis, infelizmente, né, teve dificuldades para jogar em alto nível novamente. É complicado, tem que tratar muito bem, né? Tem que tratar muito bem, é uma coisa crônica. Então isso é um fator que preocupa. Talvez o baixo preço que tenham colocado se deve a isso, mas também pode ser porque o Flamengo não esteja colocando altos valores em jogadores da base, né? Como aconteceu com o Vinição, não sei porquê, valor baixo, Caio Roque, mas no montante o Flamengo acaba tirando um bom dinheiro, né? Acredito por ter jogado pouco tempo no time titular, rodagem, etc, etc, etc. Mas agora vamos aguardar, pode ser que essa negociação realmente ocorra, né? O Lázaro já deu ok, acho que seria uma boa para a carreira dele. Teve propostas do Fortaleza e do Goiás, mas não prefere ficar no futebol brasileiro. Tendo uma proposta do exterior, prefere ir para o exterior. Acha que para a carreira dele será melhor. Então vamos aguardar realmente se depois dessa consulta do Huddersfield ao Flamengo, se eles colocarão alguma proposta concreta na mesa do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Vamos falar rapidamente um pouquinho sobre
questão de Flamengo e Volta Redonda, jogo amanhã às 9h05 da noite, transmissão da Record. Lembrando a vocês que o nosso pré-jogo será às 7h30 da noite, canal Deco SRN ao vivo, tá? Quando acabar o jogo, estaremos fazendo o nosso pós-jogo Flamengo e Volta Redonda, tá? Não esqueçam disso, Nação Rubro-Negra. Vamos falar rapidamente sobre a questão do Hugo, né? O Hugo que vem preocupando toda a comissão técnica e essa mesma comissão, né, Rogério Ceni, estão ventilando colocar o Gabriel Batista para começar a partida contra o Volta Redonda, porque é um jogador que sabe sair com os pés, enfim, mas eu vou dar minha opinião, já dei minha opinião. Eu acho o Gabriel Batista, com todo respeito a ele, a pessoa dele, mas como goleiro, eu acho ele bem limitado, né? Eu não confio muito, apesar do Hugo estar numa péssima fase, né? E é o que um amigo colocou hoje lá no Twitter. O Flamengo trouxe um goleiro da base do São Paulo, jogador que fez todas as categorias de base, participou da seleção brasileira em todas as categorias de base, o Matheus Cunha. Por que não testá-lo? Por que não testá-lo? Eu não vejo, eu não entendo essas coisas. O Flamengo contratou N goleiros para a base, tem o João Fernando, que é excepcional goleiro, um menino da melhor qualidade, né? Titular do time sub-20. Cara, estive conversando com ele, cabeça boa, centrado. Por que não dar oportunidade a ele? E sim ao Gabriel Batista, que já mostrou algumas vezes insegurança. Então essas coisas eu sinceramente não entendo e vamos aguardar a confirmação hoje se será o Hugo ou o Gabriel Batista, porque o Diego Alves e o René, né, ambos tiveram lesões constatadas e hoje farão exames para saber a gravidade de cada uma delas. Uma pena, acho que o Flamengo tem que ir ao mercado para trazer um goleiro experiente, tá? O pessoal vai falar, pô, Deco, tu acabou de falar aí sobre goleiro da base. Sim, mas não para ser o titular da temporada toda do Flamengo. E com o Hugo tá complicado, né? E porque a gente não sabe quando a gente pode contar com o Diego Alves, tá? Sobre esses jogadores que não estarão presentes amanhã, tem outro que tem grande possibilidade de jogar, que é o Rodrigo Caio, tá treinando normalmente com a equipe, tá em campo, tá? Uma outra coisa bacana, amanhã Ramon terá a sua primeira oportunidade no time titular com o Rogério Ceni. Espero que ele agarre essa chance com unhas e dentes e que prove ao Rogério que pode ser muito útil no decorrer da temporada ao Flamengo, tá? E ao treinador. Beleza, nação? Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês aí do sorteio aí no Instagram. Sigam lá, Deco SRN Oficial. E também Júlio Miguel Neto no Instagram, tá? Façam isso, por favor. Júlio Miguel Neto no Instagram e Deco SRN Oficial, tá? Vamos sortear uma réplica da Taça Libertadores da América. Sigam lá o nosso perfil, tá? E o telefone na descrição, não esqueçam, para receber todos os vídeos Deco SRN em primeira mão. Tamo junto até 5 horas da tarde. Saudações rubro-negras. Valeu, fui, nação. Tamo junto.